Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu trouxe para você o último tema da unidade de número 8, relacionado ao contrato de compra e venda, beleza? Nessa sessão de número 5, nós vamos tratar do contrato internacional de compra e venda. Considerando que o nosso mundo está cada vez mais interligado nas suas relações econômicas e comerciais, é muito importante que a gente tenha, pelo menos, uma noção mínima desses institutos que eu trago hoje para vocês. Está certo? Nós vamos continuar, como estamos fazendo em todas as aulas, nós vamos continuar tratando desses assuntos, seguindo a mesma sequência dos nossos slides, para que você tenha condições de acompanhar a questão da melhor maneira possível. Nós, nessa sessão, abordaremos aspectos da chamada legislação internacional, mas com um foco bastante simplificado. Se você tiver interesse sobre o tema e pretender se aprofundar, busque livros específicos de direito internacional privado, tanto na biblioteca quanto pela internet. Tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa. Está certo? Bacana. Vamos lá então observar o seguinte: na nossa visão cotidiana do mundo atual, muito se percebe do ir e vir de mercadorias. Ou seja, é bastante comum que produtos se fabriquem em determinado país para que depois sejam entregues e distribuídos em outros países, tanto no aspecto do consumidor final, quanto efetivamente na atividade empresarial. Sendo assim, nós temos um problema inicial que precisa ser resolvido, que é a questão da territorialidade e da legislação que eu aplico para resolver eventuais problemas decorrentes disso. Por quê? Ora, eu posso ter uma empresa sediada no país A, uma outra empresa sediada no país B, e, portanto, a empresa A compra um produto da empresa B que deverá ser entregue pelo sistema de importação e exportação. Vale considerar que esse sistema de importação e exportação está regulamentado tanto pelo direito internacional, quanto também pela chamada legislação aduaneira. Convido os senhores que porventura tenham interesse em entender um pouco mais sobre isso, que busquem também estudar o tema da legislação aduaneira, que é a norma jurídica que trata do comércio exterior. Pois bem, seguindo a linha dos nossos slides, vamos falar inicialmente acerca do conceito. Perceba que haverá compra e venda internacional quando estivermos diante de um contrato de compra e venda, aqui significando o CV, a abreviatura que a gente fez, e esse contrato tiver sido celebrado por pessoas que estejam situadas em territórios distintos, exemplo, Brasil e Alemanha, e efetivamente que então negociem a alienação de um bem, de um objeto ou até mesmo de um serviço que será prestado a partir de um território e entregue para outro território. Está certo? Devemos, então, verificar o seguinte: qual será a legislação que se aplicará para resolver, eventualmente, um problema jurídico que surja deste tipo de compra e venda internacional. Se a empresa compradora está no Brasil, se a empresa vendedora está na Alemanha, surge um aparente conflito de legislação. Qual lei devo usar para regulamentar esta compra e venda? E é justamente isso que a gente vai tratar também na aula de hoje, com o tema aqui indicado no nosso slide de direito indicativo. O Brasil é signatário de uma norma internacional totalmente incorporada ao nosso sistema desde 2014, que é a Convenção Internacional de Compra e Venda de Bens e Serviços. Ela, celebrada através de organismo internacional vinculada à ONU, portanto, é a nossa norma jurídica que também se aplica aos contratos de compra e venda internacional.
E o que diz essa convenção? Qual é a sua principal regra? Pois bem, tornando isso uníssono entre todos os países que participam das convenções da ONU, afirmamos que a regra a ser aplicada é a da liberdade de escolha da legislação aplicável, o que na doutrina nós chamamos de direito indicativo. Portanto, a empresa A no Brasil com a empresa B na Alemanha, seguindo o roteiro da Convenção da ONU, devem escolher, ou melhor, podem escolher qual legislação será aplicada. Trata-se mesmo de uma faculdade, de uma liberdade de escolher entre os dois, comprador e vendedor, os contratantes, que legislação pretendem que se aplique livremente, com liberdade de escolha. A única ressalva que nós fazemos é que, de fato, a doutrina brasileira entende que essa escolha não poderia determinar a aplicação de uma norma jurídica que contrarie frontalmente o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aquilo que diz respeito aos princípios, atrelados à nossa legislação civil e ao direito constitucional. Então eu tenho um contrato de compra e venda internacional quando for realizado por pessoas situadas em territórios distintos, no Brasil e na Alemanha, ou então partes que negociam, mesmo estando as duas empresas no Brasil, que negociam a compra de um objeto ou a prestação de um serviço que esteja fora do Brasil. Um dos elementos, seja as partes, seja o objeto do contrato, um dos elementos precisa estar fora do território ou em diferente território quando comparado com os demais. Então eu posso ter duas empresas no Brasil, elas negociam a compra de um objeto que está na Alemanha, o contrato é internacional de compra e venda. Assim como eu posso ter uma empresa no Brasil, uma empresa na Alemanha, que negociam a compra e venda de um produto que está na China, compra e venda internacional, porque pelo menos um dos elementos toca um território diferente dos demais. Depois falamos aqui então do direito indicativo. Segundo a Convenção da ONU, da qual o Brasil é signatário, nós podemos escolher a legislação aplicável naquele contexto de compra e venda que se realiza. Está certo? Mas vamos imaginar que as empresas ali, contratantes, efetivamente deixaram de escolher a legislação aplicável. Aí eu volto para a legislação brasileira, para a chamada LINDB, e como nós estamos avançando aqui academicamente nas aulas, primeiro desafio da aula de hoje, descubra o que é essa tal de LINDB. Não vou entregar esse pacotinho hoje pronto para vocês. O artigo 9º dessa lei de introdução, o artigo 9º diz o seguinte: quando eu estiver diante de um contrato, de uma relação jurídica internacional, eu devo remeter as partes para a legislação que de fato se direciona aonde esses países estiverem constituídos. Então eu vou imaginar que, se a empresa é brasileira, a regra é que eu aplique as normas jurídicas brasileiras pertinentes. Só que o parágrafo 2º desse artigo 9º nos diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Lembram disso? Na aula de formação dos contratos, nós falamos de tratativas, proposta e aceitação. Considera-se celebrado o contrato no lugar onde ele foi proposto. E olha o parágrafo 2º do artigo 9º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Portanto, se o proponente é uma empresa norte-americana que tem sua sede em Nova York, no silêncio das partes, eu devo aplicar a legislação da sede do proponente. Está certo?
do local aonde se considera o contrato foi constituído. Peguem então as duas aulas, a de formação dos contratos, verifique lá, próximo do artigo 430, 435, salvo engano, verifique aquilo que se dispõe acerca do lugar da formação dos contratos. E a regra é, o contrato se reputa formado no domicílio do proponente. Está bem? E o artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB reforça essa ideia. Num contrato internacional, eu vou aplicar as regras que estejam ligadas juridicamente à residência do proponente. Está bem? Lógico, na prática, dificilmente haverá silêncio, porque nos contratos internacionais, dada a sua relevância, inclusive econômica e jurídica, as partes partem mesmo para o uso do direito indicativo. Está certo? Além disso, eu gostaria de observar para vocês o seguinte: segundo a Organização Mundial do Comércio, segundo as convenções que determinam regras jurídicas efetivas para o comércio internacional, devemos respeitar aquilo que se chama lex mercatória, ou lei do mercado. Os usos e costumes da compra e venda internacional se transformaram em regras postas, que são exatamente aquelas que nós encontramos nas convenções internacionais. Como você vai ver na primeira linha do nosso slide, essas regras contratuais foram uniformizadas pela ONU, ou seja, a convenção internacional que regulamenta tudo isso foi condensada através de regras do mercado, talvez que se apliquem desde o tempo do mercantilismo. Tudo isso, costume, fonte do direito, não é isso? Prática reiterada e habitual de atos que são vistos como regra jurídica. Esse é o conceito de costume. Então reuniu-se todos esses costumes e se concentraram todos eles numa uniformização legislativa internacional. Sabemos, portanto, que a lex mercatória, as regras utilizadas pela ONU, serão utilizadas pelas partes sempre que houver silêncio. Então, se duas empresas têm regras jurídicas contratuais postas para uma compra e venda internacional, eu aplico aquilo que elas escolheram, direito indicativo. Mas pode ser que parte desse contrato seja omisso. Na omissão do contrato que foi escrito pelas partes, eu vou me usar dessas regras internacionais, denominadas aqui de lex mercatórias. Está certo? Vale considerar que essas regras estão concentradas na Câmara de Comércio Internacional, órgão vinculado à ONU e à OMC, Organização Mundial do Comércio. Basta apenas uma única observação, e eu quero que você tire suas conclusões acerca disso. Os Estados Unidos da América são o único país que tem regras próprias. E diz assim: você quer vender para mim, você quer comprar de mim, são as minhas regras. Talvez, dado o seu poderio econômico, ele tenha condições de barganhar e, como eu indico no slide, utilizar regras internacionais que estão destacadas destas produzidas pela lex mercatória. Um breve resumo: compra e venda internacional, quando eu tenho pelo menos um elemento em território distinto dos demais. Qual é a regra jurídica que eu aplico? Segundo o direito internacional, inclusive a convenção da qual o Brasil é signatário, direito indicativo. Eu escolho as regras, eu digo qual lei eu aplico para resolver o meu contrato, inclusive. No silêncio das partes, eu sigo o que dispõe o artigo 9º da LINDB. Está certo? Bacana. Mas se esse contrato celebrado pelos contratantes não é suficiente para resolver o meu problema, quais são as regras? Lex mercatória. Condensadas todas, uniformizadas, também aqui pela Câmara de Comércio
internacional. Para finalizar esse tópico, meus amigos, eu escrevi aqui para vocês um assunto muito interessante, para o qual também dedico o seguinte conselho: pesquisem, busquem se informar, porque poucos são os profissionais do direito, inclusive advogados, que dominam esses temas, que sequer conhecem esses assuntos, que são os chamados Incoterms, termos internacionais do comércio. São nomenclaturas utilizadas justamente na uniformização, na lex mercatória, são nomenclaturas utilizadas pelo mundo todo para definir regras básicas de um contrato de compra e venda internacional. Estas regras são organizadas em 4 blocos, aqui indicados por E-terms, F-terms, C-terms e D-terms. Esses grupos, são 4 grupos de cláusulas, significam na prática ter maior ou menor responsabilidade para o vendedor. Venha comigo no slide de baixo para cima. Os termos de classe D, cláusulas de maior responsabilidade para o vendedor. Vamos lá em cima agora. Os termos da classe E geram menor obrigação para o vendedor. Então, a E, menor obrigação para o vendedor no contrato, a D, maior obrigação para o vendedor no contrato. Lembrando que num contrato de compra e venda internacional, vendedor é o exportador. Ah, Chapão, eu estou entendendo. Segundo essas regras, eu posso definir cláusulas gerais para dar maior ou menor responsabilidade para o vendedor? Isto mesmo, este é o cenário. E como eu não estou na sala de aula do seu lado, mas eu não me aguento, eu produzi um slide novo, diferente desses dois que vocês já possuem. E se você der um pause na sua tela aí, de repente depois você consegue copiar se necessário for. O que eu tentei destacar aqui para vocês? Vejam que é tão bonito quanto os desenhos que eu faço em sala de aula, esse navio belíssimo, beleza? Imagine que eu estou aqui num país sede do vendedor, do exportador. E do lado de cá, eu estou num país sede do importador, do comprador. Então esse navio sai daqui e vai para lá, para levar a mercadoria, está certo? Cláusulas E, cláusulas F, cláusulas C e cláusulas D, de dado, está bem? Ora, nas cláusulas E, o vendedor, vou voltar ao slide, só para a gente não deixar vocês perder, olha só, opa, desculpe. Cláusulas E, menor obrigação ao vendedor, que disponibiliza o objeto para retirada do comprador, está certo? Vamos voltar aqui. Cláusula E, o vendedor tem menor obrigação. Lá no próprio estabelecimento comercial dele, ele deixa o produto, ele deixa o nosso mouse, lembra do mouse de outras aulas? Ele deixa o mouse lá, olha, está aqui, pode retirar. Da retirada em diante, até a chegada no outro país, a responsabilidade é toda do comprador. E quando eu adoto uma cláusula D, é o oposto. A responsabilidade é do vendedor do começo até o fim. O vendedor se obriga a pegar o produto, o mouse, se obriga a contratar o transporte até o porto ou o aeroporto, poderia ser um avião aqui também. Ele coloca no navio, daí vai aqui num container, mouse. O navio vai até o porto do outro país, desce do porto e leva até o estabelecimento comercial do comprador. E nas cláusulas D, tudo isso é responsabilidade lá do vendedor. Por isso que ele tem maior responsabilidade na compra e venda internacional. Beleza? Vejam esse conteúdo todo e não se esqueçam, vou voltar aqui, para quem gosta de estudar um ponto além da curva,
não se esqueçam de clicar no nosso link aqui, que vocês vão acessar o site do governo federal, que tem muitas informações e dicas sobre importação, sobre exportação, para que você possa aprofundar os seus estudos, se necessário for. E por fim, nesse último minuto, vamos aqui lembrar do nosso Caixa de Ideias, está bem? Eu estou indicando para vocês um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, basta colar aqui, jogar lá no site do tribunal, acessar o link de segunda instância, beleza? Lá você busca os documentos no próprio andamento do processo, copia esse acordo e leia. Qual é o tema desse acordo? Direito de preferência aplicado no contrato de locação. Porque nós estudaremos na sequência o contrato de locação. Mas eu aqui na compra e venda já lhe falei sobre direito de preferência. Então nós vamos unir os dois assuntos. E na leitura do acordo você vai ver que o locatário tem sim direito de preferência, mas ele precisa cumprir com um requisito previsto na lei de locações. E eu não vou contar para você qual é, você vai ver no acordo, é bastante simples. Um grande abraço, até o estudo da unidade de número 9, pessoal. Valeu!